Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje tem como tema o tráfico e a criminalidade violenta. É um tema voltado para a área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, na aula de Sociologia de hoje, voltada para o Enem, vamos falar sobre o tráfico e a criminalidade violenta. Esse tema, ele dialoga com os outros temas propostos para esse bimestre, onde nós vamos dialogar com o tema do terceiro ano, que fala sobre criminalidade e delinquência, de acordo com o nosso currículo de Minas Gerais. Então, a gente tem que entender o seguinte, desde a primeira aula até o final desse bimestre, nós vamos construir um discurso, nós vamos construir o nosso pensamento para compreender como analisar esse fenômeno da violência urbana que afeta, por exemplo, as situações do tráfico, as situações de drogas e o impacto que isso tem na vida das pessoas. E como o Estado, por exemplo, o Estado brasileiro, ele tem que lidar com essa situação, por exemplo, com a segurança pública. Por isso, nós vamos falar por partes. E na aula de hoje, o tráfico e a criminalidade violenta. Então, nós vamos identificar diversas formas de violência: física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Para iniciar nossa discussão, vamos pensar o que é o tráfico. É comum pensarmos apenas em tráfico de drogas, por exemplo, o tráfico de armas. Mas essa palavra tráfico, o que ela significa? Primeiro, precisamos entender que o tráfico se trata de um comércio ilegal de algo, que pode ser de drogas. Essas drogas podem ser lícitas, que são drogas que são vendidas legalmente, que existe um amparo, uma fiscalização, e drogas ilícitas, que não existe uma regulamentação, um comércio sobre elas. Então, elas já são criminalizadas. Então, como que pode ter um tráfico de drogas lícitas, por exemplo? Então, se existe algo que é legal, existe uma legislação em torno disso, precisamos entender que também existe uma regulamentação. E se algo não segue uma regulamentação, a legislação vigente para o comércio de determinados produtos e se dá de forma ilegal, apesar de ser lícito, então aí se configura como um tráfico, por exemplo. Então pode ter um tráfico de bebidas alcoólicas, de tabaco, por exemplo. O tráfico, ele também pode ser de armas. Quando não há uma compra legal para o porte de determinadas armas, quando há um extravio de armas que deveriam ser entregues para o setor público, para as forças de segurança públicas. E o tráfico ele não é apenas de produtos, ele também atinge patamares que trazem problemas éticos. Por exemplo, tráfico de órgãos, onde pessoas são mortas para a extração de órgãos para serem vendidos. Então, é um comércio ilegal, porque, primeiro, órgão não é algo que pode ser vendido. E quando isso ocorre, é ilegal e também configura como tráfico. E também, que nós temos que problematizar, pensando a nossa situação, nossa realidade atual, é o tráfico de pessoas, onde pessoas são sequestradas, presas, por exemplo, para serem escravas sexuais.
Então, ali se comete vários crimes sexuais com essas pessoas. Então, aqui nós temos exemplos de tráfico. Com isso, a gente vê que nenhum deles tem algo que é legal, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista ético. Então, são coisas que nós abominamos. Mas para problematizar essa questão do tráfico, nós precisamos refletir um pouco. Vocês passaram um recesso antes de voltar para o terceiro bimestre e muitos devem ter ficado em casa assistindo televisão e, ao assistir a televisão, devem ter visto notícias sobre crimes que acontecem. E ali causa uma sensação de medo e essas notícias também têm interpretações sobre aquelas pessoas que são as criminosas, os lugares onde os criminosos estão, por exemplo. Nessa charge aqui, que ela serve para refletir um pouquinho, mostra uma pessoa assistindo uma operação militar na favela e comemorando a morte que está acontecendo ali. E já o morador da favela está caído, morto, na sua casa, assistindo televisão. O nosso olhar que criminaliza vê pessoas de determinados lugares, por exemplo, da favela, como se fossem sinônimos de pessoas criminosas, como se fosse um possível traficante. Então, nós temos que desconstruir esse olhar, porque uma pessoa que mora em determinado lugar não quer dizer que ela seja traficante, seja criminosa, e que por outra morar numa região considerada melhor economicamente, não quer dizer que ali também não tenha um traficante. Então, nós vamos desconstruir esse olhar, porque quando nós internalizamos esse olhar, nós acabamos tendo a mesma postura de pessoas assim como nessa charge. A charge ela serve para a gente pensar, então ela problematiza uma situação que acontece. Onde acontece o tráfico de drogas? Aqui é para ajudar nesse processo de desconstruir o nosso olhar. Nesse mapa, onde mostra uma parte da América do Sul e as principais rotas de tráfico de drogas no Brasil, vemos que o tráfico de drogas ele tem uma proporção internacional. Então, se ela tem uma proporção internacional, isso também exige uma logística, exige também um financiamento e precisa de muito dinheiro. E as pessoas envolvidas ali, geralmente, elas não moram em favelas, por exemplo. Elas moram, talvez, em condomínios luxuosos. Então, a gente vê que o tráfico ele não é próprio de uma região da nossa cidade. Então, quando a gente pensa, mas eu fiquei sabendo que naquela região acontece tráfico. Ou então, quando vemos na televisão que as regiões que são mais atingidas pelo tráfico são regiões mais periféricas. Mas também precisamos problematizar que, para que determinadas drogas cheguem naquele lugar, ela também passa por um processo logístico que precisa de uma articulação de pessoas que também têm um poder econômico, social muito forte, além daquelas pessoas que vivem ali. Por isso que quando vamos pesquisar a realidade do tráfico, nós precisamos não olhar apenas para os pequenos pontos de venda de drogas que acontecem em determinadas regiões, mas tentar entender essa rota, pois se aquela droga que chegou ali, ela foi produzida em outro lugar, ela passou por um processo de transporte, porque ela precisou também de que pessoas ligadas a instituições corruptas, pessoas corruptas influenciassem outras, para que a droga chegasse, por exemplo, na região mais pobre. Então, com isso, nós não vamos agora estigmatizar uma parcela da população. Quais os impactos do tráfico de drogas? Então, quando pensamos as drogas, no caso dessas drogas ilícitas, nós precisamos entender que outros elementos também vão fazer parte desse jogo, dessa disputa criminal ali.
Nós vamos ter o interesse financeiro, então é o dinheiro que move, que incentiva, que é o motivo do financiamento das drogas, inclusive em regiões onde a parcela mais pobre é afetada. Na busca pelo lucro, na busca pelo dinheiro a qualquer custo, muitas pessoas acabam vendendo drogas para a população mais vulnerável. Porque o que importa ali não é a vida das pessoas, mas o dinheiro. O tráfico de drogas também movimenta o tráfico de armas, que é um ponto importante que devemos pensar e problematizar. Pois, se é algo ilegal, então existe uma forma de criar uma manutenção desse comércio que é ilegal. Então, os traficantes, independente de onde eles estão, eles criam mecanismos de defesa que estão amparados pelo uso das armas de fogo, que geralmente também é de forma ilegal. E problematizando também, para que determinadas armas que são produtos caros para o acesso da população mais pobre, se esses produtos, essas armas, elas chegam ali, também houve uma forma parecida com esse tráfico de drogas. Então, houve pessoas que têm esse poder aquisitivo, que têm acesso à compra das armas, que têm formas de desvio por meio de corrupção de armas que deveriam ser entregues para o poder público, por meio para servir a segurança pública, e levam para outros lugares. Então aqui a gente vai desconstruir certas frases do senso comum, pensando que nas regiões periféricas, como se ali produzissem as drogas e ali confeccionassem as armas. Se essas drogas, elas movimentam o mercado financeiro, elas também pensam no mercado de armas, elas também agora vão afetar a vida das pessoas. E com isso a gente pode pensar quais os impactos que vão ter na vida das pessoas. Ali vai ter a violência urbana, que vai aumentar, vai prejudicar o desenvolvimento da vida de vários jovens. Então, desde a adolescência, se você vive num ambiente violento, você vai sentir essa sensação de desamparo, de medo. E sem projeções de um futuro, muitas pessoas acabam indo para o mercado de drogas, acabam indo para o tráfico, porque o Estado ele não ampara, ele vê determinada população como criminosa. Então, nós temos que problematizar essas situações. E uma das formas de problematizar é pensando as questões que caem em provas. Hoje será um pouquinho diferente, porque nós não vamos usar as questões do Enem. Uma delas é da Faculdade Casper Libero, que diz o seguinte: é recorrente o tema da crise do sistema penitenciário brasileiro. Uma de suas últimas expressões foi a rebelião no presídio de Altamira, no estado do Pará, que registrou mais de 60 mortos e é considerada o maior massacre prisional desde o ocorrido na penitenciária do Carandiru, na cidade de São Paulo, em 1992. Aqui nós vemos que ele está falando do presídio de Altamira em relação ao Carandiru. Mas, recentemente, a gente também tem visto, acompanhado outros massacres. Mas na época que a questão foi realizada, esse foi o segundo maior massacre. No tocante a essa questão, é incorreta a seguinte afirmação: atualmente, com o progressivo aumento do número de presos no país, o Brasil já atingiu a marca de ter a segunda maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Já antecipando a resposta, o Brasil é a terceira maior população carcerária. Então, primeiro vem China, depois Estados Unidos e o Brasil, seguido da Índia. Mas, se vocês não sabem essa informação, vamos analisar as outras. B. A falta de condições adequadas de incentivos como trabalho e estudo faz com que os presídios brasileiros deixem de cumprir sua função de ressocialização. Então, se o presídio ele não reintegra o preso na sociedade,
essa questão é correta. C. Um dos problemas dos presídios está relacionado à lotação acima da capacidade de infraestrutura, o que faz com que as celas contem com muitas pessoas em condições de falta de higiene, assistência médica e outros direitos básicos da condição de dignidade humana. Se pensarmos que a superlotação no Brasil é maior do que a capacidade de presos, que é 40% a mais do que as celas comportam, então a gente vê que tem um problema dessa infraestrutura. Então essa questão está correta. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 41,5% das pessoas detidas são presos provisórios, isto é, que não foram julgados e condenados. Então, grande parcela da população carcerária ainda também não foi julgada, que é uma questão correta. Ainda que os homens sejam maioria no sistema prisional brasileiro, ocorre um crescente aprisionamento de mulheres, sobretudo acusadas por tráfico. Aqui vemos outra alternativa correta, porque eu já antecipei que a nossa alternativa incorreta é o Brasil ter a segunda maior população carcerária. Mas se pensarmos na nossa política de encarceramento da população, logo a gente vai chegar a esse patamar se não problematizarmos isso. Outra situação de acordo com o relatório final do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, do total de mortes de adolescentes e jovens em Fortaleza, 50% se concentram em 20 bairros. O bairro com maior incidência é o Janguruçu, com 24 mortes, seguidos do bairro Bom Jardim, com 20 homicídios de jovens. Os números mostram ainda que 52% desses homicídios concentram-se em apenas 20 dos 119 bairros de Fortaleza. Escreva VOF conforme seja verdadeiro ou falso que se afirma a seguir sobre violência e juventude. A criminalidade urbana em todo o Brasil e em Fortaleza, que é o caso da questão, tem causas complexas, sendo uma delas a desigualdade social, responsável pelos processos de segregação avançados entre os espaços da cidade. Então, a gente vê uma alternativa correta, porque não é simples a gente tentar entender a criminalidade. Então, a gente vê que ela tem várias facetas, e uma delas é a desigualdade social. Embora pareça difusa, a violência urbana tem como público preferencial jovens do sexo masculino, de cor preta ou parda e morador de bairros das periferias. Se pensarmos nessas imagens que nós vemos na televisão de pessoas que estão sendo encarceradas e presas, nós estamos vendo jovens negros sendo julgados por essa criminalidade. Então, nós temos outra alternativa correta. A violência urbana em Fortaleza afeta todos os moradores da cidade, sem distinção de classe social, raça, gênero ou bairros. Se falou que apenas 20 bairros de 119, então não é em toda a cidade. E se essa violência atinge homens de cor preta ou parda, então não faz distinção, então ela faz distinção de raça e gênero. Então, aqui nós temos uma alternativa falsa. E a seletividade, que nós vimos nas questões anteriores, da violência sobre jovens estigmatizados, também corresponde à seletividade penal, na medida em que seus corpos passam a ser atravessados por políticas de controle e de punição. Se nós vemos que o nosso sistema carcerário ainda não julgou todas as pessoas, existe uma grande parcela da população aguardando julgamento, nós vemos que existe uma seletividade. E acaba que a maioria das pessoas que estão presas são pessoas pretas e pardas. Então, existe uma seletividade no sistema carcerário, uma alternativa correta. Então, aqui, na aula de hoje, nós vimos que o tema da criminalidade, pensando principalmente no tráfico e os seus impactos na violência, não é algo que pode ser resumido apenas a um discurso de senso comum. Por isso é importante vocês estudarem mais, pesquisarem, porque se esse tema cair numa redação, vocês também terão argumentos. Então, convido vocês a assistirem à próxima aula. Obrigado.